la entrega de hoy. Vamos a hacer una pequeña práctica de una de las técnicas del Tao del Tiempo. El Tao del Tiempo es la metodología que yo desarrollé durante varios años para ayudar a la gente a sanar la relación con el tiempo. Y la relación con el tiempo no es un tema menor, es súper importante, porque el tiempo va pasando, el tiempo es limitado y el tiempo no regresa. Entonces, es muy importante entender que es clave una buena organización del tiempo para todo, para el trabajo, para la vida personal, la vida emocional, para aprender cosas, para la parte espiritual, o sea, en fin, o sea, es como la base de muchas cosas. Entonces, vamos a empezar con una técnica simples del Tao del Tiempo, que es la desaceleración. Entonces, yo quiero pedir para cada uno de ustedes, incluso que activen sus cámaras. Activen sus cámaras para que nos veamos durante la charla, no hay problema. Después, cuando yo empezar a proyectar, seguramente ahí pueden manejar como quieran, pero les pido también que se concentren ao máximo dentro do que vamos entregar. O sea, desconecte qualquer outro distractor, ventanas alternas, cierra as ventanas alternas, deixa o celular quietico aí, silenciado, cierra a porta, quita o gato, limpia todos os distractores possíveis para que esteja aqui comigo. Então, é muito importante que esteja aqui al 120% comigo, para que essa entrega seja lo más provechosa posible para ti, no a las medias. Entonces, senta en una posición cómoda dentro del sillón que tú estás y yo voy a poner aquí una música. Y quiero hacer una invitación para que tú cierres tus ojos y te quedes con la columna recta. ¿Están escuchando la música de fondo? Só me dê um ok se estão escutando a música de fundo. Dá um ok aí, Blanca. Sim, estão escutando a música de fundo. Então, suavemente, vamos cerrando os olhos. E quando cerramos os olhos, estamos entrando no mundo interno. Quando cerramos os olhos, estamos lançando uma invitação para nosso ser mirar hacia dentro. E suavemente começa a respirar por la nariz e observa como um ascensor que baja de tu mente hacia tu coração. Suavemente vai bajando o ascensor, retém o aire alguns segundos e sente o latido de tu coração. E suavemente vai soltando o aire, deixando o estresse, deixando todas as preocupações, todo o que passou hoje hacia atrás. Repita o processo suavemente e visualiza novamente um ascensor que baja de tu mente hacia tu coração. Retém o aire alguns segundos e sente o latido do coração. E de pronto sente como gira algo na altura do coração. Um círculo, uma rueda. E suavemente vai soltando o aire. E quando suelta o aire, relaja o corpo. Suelta o corpo com a coluna recta e sente como se derrite tu corpo em la silla. Sente a gravidade de tu corpo. Suavemente vai repetindo o processo. Toma o aire por la nariz.
Põe atenção na ponta da nariz, esse aire que entrou. Sente o latido do coração. E suavemente vai sacando o aire, vai deixando que o aire saia, sem fazer nenhum esforço. E agora suavemente, simplesmente respira livremente e põe atenção em tua respiração. E a cada expiração relaxa mais e mais em tu corpo. Não há nada que fazer. O passado já passou. O futuro todavia não chegou. Desconecta um momento de los haceres. E permita-te estar nesse instante. Aqui. Agora. E vá desacelerando e vá acalmando tu corpo, acalmando tu mente. Relajando o corpo, acalmando tu coração. E vai agradecendo por um instante o poder estar aqui, o poder escuchar, o poder estar vivo, em perfeito estado, com os braços, com as pernas, com uma boa saúde que te permite fazer coisas. Ter um techo, ter um computador onde tu puedas ver, um celular. E sigue com a atenção. Atenção significa sem tensão, em tu respiração. Percebendo tu corpo. Aumenta a consciência de tu corpo, percibe o corpo por dentro, tus braços, tus pernas. E permita-te estar aqui em la presença. E agora, muito suavemente, vas regressando e vas abrindo tus olhos, pero de uma maneira muito consciente. E vai observando ao redor tuyo, com muita consciência. Vai abrindo os olhos e com muita consciência vai percebendo o que há cerca tuyo. O computador, o celular, as coisas que estão ao redor tuyo. De pronto, coisas que não havias percebido. Põe muito detalhe nessa percepção. E siga aumentando esse estado de tranquilidade e consciência. E sem perder esse estado de presença, vamos parar a música um instante, siga com esse estado de presença. Vamos fazer as coisas muito suaves. Uma das técnicas para desacelerar é fazê-lo suavemente, com consciência. Como se sentem? Como estão nesse instante? Luiz, isso assim. Quem mais? Quem mais? Pode ativar o microfone um momentico, se querem, digam. A Lucy dijo, chévere também.
Muy bien, gracias. Muy Muy bien. Más tranquila, Lucy? ¿Se siente más tranquila de que en el inicio? Sí, sí, señor. La Blanca también calma, relajada. Una de las técnicas que trabajamos fuertemente a través del Tao del Tiempo, que es la metodología de varias etapas para conquistar la armonía con el tiempo. A Lida puso bem, muy bien, relajada, sin pensamientos del trabajo. Eso ocurre a menudo. Sentí con mucho amor mi corazón. Sí, yo también cuando comencé sentí que el chakra cardíaco comenzó a girar. Ese grupo es muy amoroso. Se nota que hay mucho corazón aquí en ese grupo. Qué chévere. Les invito también a activar las cámaras para que estemos muy conectados, con excepción de las personas que realmente no pueden activar las cámaras, pero activen las cámaras, que chévere que podamos nos ver, nos sentir próximos. Entonces, ya que ya estamos listos emocionalmente, mentalmente, de cuerpo, vamos a empezar a compartir la enseñanza de hoy. Vamos a hacer um modelo bem interativo também, eu vou perguntar coisas, vocês vão dizendo. Então, vamos a hacer um modelo onde podamos participar todos de uma maneira assim bem interativa. Então, listo, aqui já pude compartilhar. Listo. Bueno, aqui essa pergunta poderosa eu hice para vocês no início, ¿para que estou aqui? E é muito importante que vocês hagam essa pergunta também para vocês mesmos. O sea, ¿cuál es el principal motivo que me trae aquí? Si nosotros hablamos del por qué, siempre trabajamos de la mente, pero el para qué es desde el sentido de vida. Entonces, ¿cuál es el principal motivo para estar aquí? Eso es muy importante siempre tener en cuenta. Para que nosotros podamos tener una idea clara de qué necesitamos trabajar, es muy importante entender el contexto. Actualmente, aquí una persona escribió, llueve mucho, si se va a la internet puedo desaparecer del Zoom. Ok, Miriam, gracias por escribir. El tema digamos así, de la productividad y del tiempo fue inicialmente introducido de una manera más fuerte a través de la era cristiana, a través de Jesús Cristo. Entonces ustedes van a decir, pero Jesús Cristo, ¿cómo, Gundor? Jesús Cristo hizo el Cristo, ¿no? Hizo algo muy interesante. Na Bíblia não tem muito claro, né, o que ele hizo antes de los 30, ¿no? Habla principalmente de los 30 hasta el 33. Pero hay varias escrituras aí, principalmente el quinto evangelio, de los manuscritos del Mar Muerto que foram encontrados em 1950 e outros manuscritos aí que hablam que Jesus antes de los 30 estuvo no Oriente se preparando. Y no Oriente el concepto de la reencarnación es muy fuerte. Y Jesús Cristo tenía claro, digamos, ese concepto. Solo que ele percebeu que la gente se acomodó dentro de ese concepto. O sea, los orientales muchas veces pensaban assim, si yo soy pobre, yo voy aquí seguir mendigando, no pasa nada, porque na próxima vida de pronto yo voy a ser rico. Entonces, observou que a mente astuta, a mente del ego, começou a trabalhar dessa forma. Então, Jesus Cristo criou um conceito que é: arrependei-vos, só há essa vida, há que ser já. Então, ele criou um sentido de urgência. Então, foi, digamos assim, o primeiro precursor que introduziu essa mensagem do tempo rápido, que há que fazer as coisas rápido. Luego, na Revolução Industrial, na metade do século passado, através dos estudos de tempos e movimentos, se começou a escalar a nível mundial
cada vez más un concepto que es muy importante, o sea, uno está ser productivo, todo el tiempo, ser productivo. E começou a criar em nós, digamos assim, um modo de operação, um modus operandi, que há que estar ativo para ser produtivo, certo? Então, é uma crença que, incluso, muita gente se sente mal se não está fazendo nada, certo? Já perceberam isso? Ou seja, eu não estou fazendo nada, me sinto mal. E um de meus podcasts, né, eu trabalho um conceito que é muito interessante, que é como descansar sem sentir-se culpável, porque há gente que incluso se sente culpável quando descansa. E bueno, obviamente todo é um equilíbrio, né? Ou seja, nem demasiado procrastinar, nem demasiado acelerado, certo? Então, é importante o equilíbrio. Aí, esse é o tema que nos traz, né? Como lograr esse equilíbrio. E agora, nesse período que estamos vivendo, estamos em plena revolução tecnológica, a inteligência artificial cada vez mais forte, os dispositivos, a internet. Então, estamos aqui conectados a todo o tempo com o celular, né? Às vezes sentamos na mesa para comer e todos com o celular aí, né? Vamos num restaurante, vemos todo com o celular, e eu vejo que essa geração vem com o chip gravado do celular, e mais forte incluso que nossa geração. Então, é importante entender todo isso, não? E de alguma maneira, isso vai ativando cada vez mais o cérebro, as áreas do cérebro, e constantemente estamos ativos. E esse contexto atual se incrementa também com todo o estresse do dia a dia. Ou seja, quando estamos modo operandi estresse, estamos modo acelerado. E o que passa é que quando tu estás estressado, tu estás exigindo mais de tu organismo, tu estás em um modo de operação tanto mental como física, e é como se tu invocara aquela memória ancestral de que há atrás de ti um dinossauro correndo atrás de ti e tu tens que sair correndo, ou um tigre, certo? Ou seja, digamos, há muitos milhares e milhares de anos, quando éramos homens das cavernas, provavelmente, segundo a teoria da evolução, pero nós sabemos que há algo mais no universo, que o planeta Terra não é simplesmente somos a evolução de los monos, provavelmente houve algo mais aqui, e há memórias escondidas de Atlântida, Lemúria, que hablam isso, pero isso é tema para outra conferência. Pero essa memória del caçador, né, estressado, nós constantemente invocamos e estamos estressados. E isso nos conlleva a estar mais suscetíveis para enfermidades, nos conlleva a inflamações crônicas. Por que o COVID deu tão duro na humanidade, digamos assim? Porque o vírus chegou e tinha o campo lleníssimo para atacar, ou seja, um pocotón de gente com inflamação crônica, então as tormentas de citoquina se alborotaram, pero fíjate que as pessoas, de alguma maneira, que tinham menos inflamação crônica, menos estresse, menos suscetibilidades, manejaram muito melhor a coisa. Enfim, o modo estressado que estamos normalmente, e vamos subindo esse modo estressado dia após dia, não logramos desconectar. Então, é muito importante entender isso, muito importante entender esse contexto, para que podamos entrar em matéria, para que vocês, para que nós podamos como compreender que temos que fazer, porque muitas vezes falamos assim, eu quero melhorar minha organização do tempo, ou nem perguntamos, né? Porque o dia a dia vai consumindo nós, el casa, trabalho, casa, sobrevivência,
esse ritmo diário vai consumindo nós outros. Então, de certa forma, é uma trampa da Matrix. Ou seja, o que é a Matrix? A Matrix é uma mágica 3D que foi introduzida nesse planeta para que nós podamos experimentar uma experiência nesse corpo físico. Mas é importante entender que a Matrix tem também, ou seja, os arquitetos do universo, isso, como eu falei antes, é outro tema. Construíram todo esse cenário para que nós provemos essa experiência, pero, de certa forma, estamos aprisionados nessa experiência. Nos olvidamos da porta de saída, digamos assim, dessa experiência. E provavelmente estamos muito mais de tempo do que deveríamos estar dentro dessa experiência. Pero, então, dentro de todo esse contexto, temos vários desafios, várias distrações, várias coisas que nos impedem estar focalizados em lo prioritário. Ou seja, esse é um dos temas muito importantes que tratamos no tal del tempo. Ou seja, como descobrir as prioridades fundamentais. Ou seja, é muito importante entender as prioridades fundamentais, que é mais allá da pirâmide de Maslow, mais allá da escala de necessidades, de cobrir nossas necessidades básicas. Ou seja, nossas prioridades do alma transcendem as necessidades básicas. Então, é muito importante entender isso. Pero estamos condicionados em um meio que nos distrai através de todos já falamos da revolução tecnológica, da quantidade de coisas por fazer, estamos no hacer, estamos condicionados no hacer. E muitos se vanglorizam por la multitarefa, eu sou multitarefa, eu posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas muitas vezes isso deixa al piso a capacidade de concentração. Ou seja, não temos capacidade de concentração porque estamos com a mente tão dispersa e a multitarefa, tu não logras concentrar-te. Então, e muitas vezes estamos tão agotados que entramos na procrastinação para tentar recuperar um pouco de energia. Ou seja, a procrastinação é o hábito de fazer o que não é prioritário para ti e tu perder tempo de uma maneira deliberada, digamos assim, sem generar valor. Quando eu introduzo o conceito valor, eu estou falando de algo muito mais profundo que a produtividade, porque se vamos falar da revolução industrial, a gente vai te perguntar, isso que tu faz é produtivo? Mas eu vou te perguntar algo mais, num contexto mais amplo. Isso que tu fazes é valioso para ti, para a tua evolução, para a tua família, para a sociedade? Ou seja, isso que tu fazes é valioso? Às vezes, descansar, ou seja, provavelmente descansar ou hobby é valioso também. Então, porque é necessário uno recuperar a capacidade de concentração de uno e também desparbilar, relaxar, é importante também. Descanso. Uno não sabe descansar, uno vai agotar o nível energético de uno muito rápido, vai envelhecer muito rápido, por isso que é importante uno saber descansar, saber relaxar, saber fazer arte, deporte, ir ao cine, compartilhar com a família, enfim, há muitas coisas que se pode fazer, né? Que transcende o mundo produtivo laboral, digamos assim, né? Ler um bom livro, né? Incluso ver aí um bom canal de YouTube, tem muita informação interessante na internet. Hay que saber consumir a informação, hay que ser ordenado no consumo da informação, isso é muito importante. E, como eu falei antes, né? Temos desafios para estabelecer umas prioridades, ou seja, não logramos definir umas prioridades claras, prioridades del alma, prioridades profundas. Então, qual é a minha prioridade hoje? Qual é a minha prioridade da semana?
¿cuál es mi prioridad del mes? ¿Cuál es mi prioridad del año? O sea, ¿cuáles son mis prioridades del año? Entonces, hay varias técnicas para hacer eso. Incluso en Cóndor Blanco nosotros utilizamos las chacanas de las 16 prioridades o de las 12 prioridades. Entonces, existen varias herramientas para definir las prioridades esenciales. Pero tenemos desafíos para mantenernos en las prioridades. Entonces, entramos en un estado como de ese personaje me encanta, me parece fantástico. ¿Están viendo la imagen de ese personaje? ¿Qué personaje es este? Alicia en el País de las Maravillas. Ah, Ana Teresa sabe, bienvenida, Ana T. Entonces, ese es el conejo de Alicia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese personaje? ¿Cómo es ese personaje? Está corriendo todo el tiempo. Andaba siempre mirando la hora y diciendo que, ay, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. ¿Te parece con algunos que conocemos? No conozco a nadie así. Probablemente todos, ¿no? Probablemente todos nosotros en algún momento caímos más o menos nesse personaje. Pero es chévere observarlo, ¿no? Es chévere darnos cuenta. Las verdaderas transformaciones comienzan con darse cuenta. O sea, existe un proceso de transformación personal que comienza con la incomodidad. O sea, cuando nosotros tenemos una incomodidad y esa incomodidad vai crescendo, nos possibilita aumentar el darse cuenta y percibir qué está pasando para que podamos desarrollar un deseo auténtico, un deseo verdadero, ardiente para cambiar esa realidad. Entonces, às vezes é necessário que toquemos fundo, às vezes é necessário que llegue a crise. A crise é uma energia que vai no sentido contrário também, para que nos dê a oportunidade de despertar. Então, é muito importante isso também, compreender o poder construtivo da crise. De hecho, del latim significa oportunidade. Então, dentro desse contexto, quais são as bases para que nós comecemos a ser senhor de nosso tempo, não escravo de nosso tempo? A primeira coisa que vocês devem compreender é que a organização é um cambio mental. O sea, la organización del tiempo, del espacio, comienza con la organización de la mente. Hay una persona que trabaja con personal home que me gusta mucho, que se llama Marie Kondo. No sé si ustedes ya escucharon hablar de Marie Kondo. Es una japonesa. Hay un material muy interesante en Netflix. Pero ustedes pueden buscar también en internet. Marie Kondo. A Marie Kondo, em um dos seus livros, né? Incluso utilizamos o material de Marie Kondo como uma das referências para nosso desafio de 15 dias. A Miriam está dizendo, a margem de ordem, a Nora puso, e Miriam está dizendo, eu la sigo. Isso. Ela habla que a organização de los espaços é um cambio de la mente. E dentro del tal del tempo, a organização del tempo, eu he observado que todo se trabalha aqui. Todo é uma questão de educação, todo é uma questão de treinamento. Infelizmente, desde pequenos, nós não somos treinados de uma maneira adequada. Nem na ordenar de espaços, tampouco recebemos uma metodologia para a organização do tempo, organização das metas, organização das atividades, das ventanas de tempo. Ou seja, não temos essa preparação, não temos esse treinamento. E nossos padres
enseñan lo que pueden enseñar dentro de lo que pueden, pero es algo fundamental para que aprendamos. O sea, es algo necesario que entrenemos. Entonces, a veces la gente piensa, no, eso ordenar la casa, eso uno ahí hace de cualquier manera, y hay gente que incluso dice, no, eso para qué ordenar la casa. Entonces, eso es muy importante darse cuenta de eso, que eso requiere entrenamiento, y es muy importante tener una metodología para eso. Y asociado a eso es comprender que somos seres de hábitos. Nosotros podemos construir hábitos positivos y hábitos negativos. Hábitos que nos traen valor y hábitos que nos degradam, que nos impiden avanzar, que nos destruyen relaciones, trabajo. Por ejemplo, si yo tengo el pésimo hábito de llegar tarde siempre, tú puedes perder tu trabajo rápidamente, ¿cierto? Si tú tienes el mal hábito de tomar, no sé, 6 a 8 tazas de tinto por día, puedes tener problemas con el exceso de café, de cafeína. Entonces, todo en exceso puede te generar algún problema. Entonces, los mal hábitos estão aí, né? Pero todo se resume de encontrarmos a forma de convertir os hábitos que não nos traem valor para converti-los em hábitos que nos traem valor. A terceira base é que as metas te llevam a los objetivos. E as micrometas te llevam a las metas, ou las tareas. Eu chamo tareas também. Então, todo isso para dizer que é necessário dividir em pequenas partes atômicas o que o sendero hacia onde queremos ir. Então, por exemplo, se nós queremos sanar a relação com o tempo, é necessário começar através de pequenos hábitos, pequenitos, e começar a aumentar sistematicamente. E vai chegar um momento que tu passa a hoja, tu logras avançar para a outra hoja, digamos assim. Tu transcende, ou seja, existe um clique, existe um ponto de quiebre, que tu logras saltar. Mas é necessário subir as escaleras para chegar no ponto onde tu puedes saltar. Pero entonces, para subir las escaleras hay que cada día, cada semana, cada mes avanzar algo en eso que tú quieres. Lo externo es un reflejo del interno, y eso es algo muy importante. Trabajamos constantemente en el Tao del Tiempo. O sea, tu casa es un reflejo de tu mente, tu escritorio es un reflejo de tu mente, tu organización del tiempo es un reflejo de tu mente. O sea, lo que hay afuera es un reflejo de algo que está dentro de ti también. Entonces, es importante tener eso en cuenta, muy claro. Hay 4 claves fundamentales para que podamos generar una transformación profunda y para que podamos conquistar esse domínio del tempo. Então, o primeiro elemento fundamental para que tu comeces a ser senhor de tu tempo é parar um momento para ver a realidade. Porque uma das trampas essenciais é não há tempo, não há tempo, não há tempo, e tu estás sempre correndo. E está sempre correndo, sempre correndo. O que vai ocorrer? Em algum momento tu vais te enfermar e aí vão te parar as malas, digamos assim. Ou vai ocorrer alguma crise, ou vai passar algo forte para que a vida te diga, calma, para um pouco. Não necessita esperar essa crise. Começa desde já. Você aumenta tu consciência e diz, não, eu quero parar, desacelerar, quero ver a realidade. O que está passando em minha realidade?
Quero fazer um diagnóstico de minha realidade, minha relação com o tempo. Como está minha relação com o tempo? Eu cumpro meus compromissos, mas não é só cumprir meus compromissos, eu estou tranquilo, eu logro desfrutar os momentos simples da vida, eu quando descanso de uma maneira tranquila, eu tenho um equilíbrio entre as áreas da vida, ou eu estou com excesso de trabalho, ou eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para meditar, ou para orar, ou a forma como tu manifeste tua espiritualidade. Ou seja, eu estou logrando avançar ano a ano de uma maneira consistente hacia um propósito, um legado de vida, ou seja, hacia onde vou realmente. Todas essas perguntas são perguntas poderosas que te ajudam como a reflexionar. Será que realmente minha relação com o tempo está ok? Ou eu muitas vezes se vem todo em cima a quantidade de coisas e eu chego no final do dia e terminei o dia, por fim, certo? E chega extenuado na cama, pero ao mesmo tempo tu mira tudo o que tu hiciste e tu diz, uau, não avancei nada, você não hice nada, estava só apagando incêndios, certo? Ou seja, é muito interessante isso, por exemplo, no mundo corporativo. Muitas empresas passam muito tempo apagando incêndio, pero deixam de lado o importante. Por quê? Por falta de planeação, por falta de organização. Pero, hablando no ponto de vista personal, observa isso. Será que estamos constantemente só apagando incêndio? Né? Então, isso é muito importante. Porque é necessário entender o problema. Qual é o problema? ¿Dónde está o problema? ¿Sí? O sea, é importante saber onde está o inimigo. Como el arte de la guerra, Tsun, que ele habla, se tu queres ganhar 100% de las batallas, tu tens que primeiro conhecer tu ejército, conhecer o ejército del outro e conhecer o campo de batalha. Então, o que significa isso? Temos que conhecer a nós mesmos. Para entender o problema, temos que conhecer os desafios externos e temos que conhecer o campo de batalha, as regras de toda essa matrix, entende? Então, é muito importante entender onde está o problema. Mas o problema normalmente está aqui, ¿sí? Só que nós pensamos que está afuera. Nós, não, echamos a culpa, a responsabilidade é do jefe, a culpa é da vaca, certo? Como dizem por aí, o livro, a culpa é da vaca. Não. É muito importante compreender que se nós queremos uma transformação profunda, devemos compreender que nós somos autorresponsáveis, ou seja, temos um autoliderazgo, somos responsáveis por nossa vida. O que nós hemos construído é uma decisão nossa. Existe uma co-criação. Nós co-criamos uma realidade. Então, mira ao redor tuyo e isso que tu vês a tu redor, tu tens grande parcela de construção nisso, que tu elegiste fazer isso. Entende? A física quântica comprova isso. Por que abriram a física quântica? Porque a ciência é muito linear. A ciência é A mais B é igual a C. Só que na física quântica eles começaram a ver o átomo e começaram a ver que existia uma partícula que não era partícula e não era matéria e não era energia e às vezes era energia dependendo do observador, que era o quantum. Então, se eu observava o quantum, ele entrava nessa dimensão e saía. Pero às vezes era matéria, às vezes era energia. Então, quebrou a ciência. A ciência disse, não pode ser, ou seja, isso aqui, A mais B não é C, A mais B é zeta, é outra coisa. Então, e às vezes cambia. Então, criaram a física quântica. E a física quântica comprova que se nós pensamos, por exemplo, algo, cerramos os olhos e pensamos algo, e abrimos os olhos e vemos se ativa a mesma parte do cérebro. O cérebro se ativa igual. Então, quem garantiza que o que estamos vendo é pura ilusão
coletiva, digamos assim. Porque parece sólido, nós tocamos aquele computador, a mesa, o sofá parece sólido. Mas se corremos o microscópio e miramos, não há nada aí. ¿Sí? Não há nada. Então, nós somos co-criadores dessa realidade. E há um efeito de co-criação que vem do sentir, do pensar e do hacer. Então, é muito importante dar-se conta que somos responsáveis, em grande medida, de lo que estamos vivendo. Pero isso é muito bueno, ¿sí? Isso não é uma mala notícia. Isso é uma excelente notícia. ¿Por quê? Porque tu puedes cambiar lo que tu estás generando. Tu puedes hacer algo diferente. Porque se tu diz assim, la culpa es de la vaca, la culpa es del jefe, la culpa es de Petro, porque Petro no hace las cosas, está dando el poder para el otro, ¿entiende? La culpa es del presidente de Panamá, que yo no sé cómo es, Blanca. La culpa es del presidente de Panamá. No, o sea, está dando el poder para el otro, ¿entiende? Entonces, es una buena noticia tu ser autorresponsable, desarrollar tu autoliderazgo, dejar la bobada. Já não eres mais ninho, tu não eres mais uma niña, ¿sí? Se tu tens 4 anos de idade, listo, eu te exento. Mas eu creio que aqui todos têm mais de 4 anos de idade. Então, deja la bobada. Toma tu vida em las manos e direciona hacia donde tu queres. E realiza lo que tu queres. Todos hemos passado miles de situações. Hemos passado traumas, hemos passado de todo. Eu estou seguro aqui que todos vocês han passado muitas coisas. E todos são pessoas que saíram adelante também e aprenderam coisas. Pero então, dejemos la bobada. Se tu eres responsável por tu vida, tome tu vida e direciona hacia donde tu queres. Ponto. E em relação ao tempo, é o mesmo. Então, uma vez que tu já tens um diagnóstico de quais os principais problemas, tenho problema com minha concentração, tenho problema com minha organização do espaço, tenho desafios. A mim me gusta usar a palavra desafios em vez de problema. Eu tenho desafios, sim? Porque desafios genera mais poder personal, certo? Genera como, me empodero, certo? Tenho um desafio que eu vou enfrentar. Eu, o guerreiro, entende? Ou a guerreira. E aí tu começas a estabelecer uma estratégia, um método para superar isso. Então, quais são meus desafios? Meu desafio é este. Certo? Eu procrastino demasiado, eu não tenho tempo para... minhas áreas da vida estão desequilibradas. Por exemplo, no tal do tempo, teremos uma prática que é revisar a agenda da semana e ver quais são as áreas da vida que estão desequilibradas em tua vida. Então, tu fazer uma análise de tua agenda e ver, meu mundo emocional está super relegado, meu mundo espiritual não existe. Quanto tempo eu estou dedicando a cultivar meu ser? 0. Quanto tempo eu estou dedicando a aprender coisas novas, a desenvolver o arte? 0. Então, o que vas a fazer? Então, é muito importante estabelecer uma estratégia para transformar. E aí é bueno utilizar algum método. Ou seja, utilizar um coach também, ou uma metodologia que te facilite chegar onde tu queres chegar. Porque muitas vezes não sabemos como chegar allá. Ou seja, não temos ideia, podemos intuir, mas não temos a ideia absolutamente clara de como chegar allá. E, por último, implementar esse plano de uma forma consistente. Ou seja, já tenho o que quero trabalhar, já sei como vou trabalhar. Ou seja, cada dia vou estabelecer uma meta. Por exemplo, essa semana vou abrir mais espaço para o emocional. Essa semana vou chamar 5 amigos, que não é chamado durante muito tempo. Vou tomar um café com um deles, café virtual que seja. Vou deixar sagrado na noite familiar, então, na noite com minha pareja.
ou estabelecer algum espaço com minha pareja. Ah, de tal hora a tal hora vou ler um livro. Vou ler esse livro que eu he postergado. De tal hora a tal hora vou fazer meu espaço de hobby. Vou ver uma série de Netflix. 1 hora vou ver a série de Netflix ou vou ver uma película que eu quero ver. Entende? Tu também podes dar-te gosto. Tu também pode fazer algo que não tenha, digamos assim, maior transcendência, né? Ou caminhar descalço, abraçar um árvore. Por exemplo, aqui eu estou fazendo 3 vezes por semana. Durante a semana, por lo menos 1 hora ao dia, eu camino descalço e vou deshiervar a huerta. O sea, isso é fantástico, super chévere, o sea, é super lindo. Ou, por exemplo, a Miriam colocou montar bicicleta. Há milhares de coisas que podemos fazer, milhares de coisas. Por exemplo, fazer exercício, super importante fazer exercício. Fazer exercício é uma das coisas fundamentais para que podamos viver bem. Então, estabelecer um plano e implementar esse plano. Cada semana avançar algo, cada semana avançar algo. Essas são as 4 claves fundamentais. Claro que cada uma se desprende em toda uma metodologia. Pero então, abro espaço para perguntas. Quem quer perguntar? Estamos aqui em espaço para perguntas. Esse método pode funcionar com qualquer contexto. Podemos trazer vários exemplos práticos também. Pero lo fundamental é que tu comece a ampliar tu consciência e perciba como está tu relação com o tempo, como te sentes com a relação com o tempo. E o tempo tem algo que é muito importante, que eu falei no início, que é um saber desacelerar, porque uno naturalmente vai acelerando com todos os aceres. E uno vai acelerando e não desacelera. Quando explotou a pandemia, eu estava morando num apartamento em Bogotá e eu fazia uma coisa que para mim era fundamental, que me mantuvo centrado todo o tempo. E eu estive aí na pandemia preso, né? Eu, depois do almoço, me acostava num puff, ou seja, nesses sofás assim que hundem, ¿sí? E leía um livro de Osho, e logo me quedava descansando alguns minutos, aí dormindo, na cestica. E me acostava no quarto de meu filho, onde golpeava o sol. Então, entrava um sol rico, e eu relaxava, me quedava aí. Minha primeira experiência com essa desaceleração era na casa de praia de meus papás. Eu ia todos os fins de semana com meu irmão à casa de praia de meus papás e nós só hacíamos o almoço com meu irmão e logo nos acostamos em uma hamaca. Eu me quedava acostado em uma hamaca, leía um livro de Osho. Nessa época, li um livro que se chama Tantra, da Suprema Compreensão. E Tantra é uma metodologia ou uma ciência que habla muito sobre el entregarte. O seu Tantra, ele trabalha muito isso de relajar-te, de desprendido e natural, e apenas observa. Então, para mim, foi uns insights espetaculares. Ou seja, de que como é bonito quando uno desacelera, observa as árvores se movendo, o sol, e relaxa o corpo. E se queda sem fazer nada, literal, sim? E como isso faz um bem tremendo dentro de um. Ou seja, e todos vocês podem fazer isso de uma maneira simples. Não necessita ser
Chévere de pronto poner una hamaca en su casa, acostarse en la hamaca, pero puede ser como quieran, ¿entiende? O sea, pero chévere abrir esses espaços. Esses são elementos que nos generam uma transformação profunda dentro de nós. Muito bem, estamos chegando aqui já às 9, já passamos às 9. E então, perguntas, já entrando na parte final. Gundor, buenas noches. Una pregunta. Sí. ¿Dónde está el límite para no volverse uno obsesivo con el orden? Para no volverse psicorrígido con las cosas. Es una buena pregunta, Ana T. Mira, yo he como observado, né? Eu também passando uma experiência que me trajo muitos insights, que foi a experiência dos opostos. Eu com minha irmã hicimos um experimento quando vivíamos juntos. Durante uma semana, deixamos o apartamento onde vivíamos impecável, ao máximo detalhe. Nada escapava, todo era perfeito. E logo na semana posterior hicimos o desordem total, o caos total. Ou seja, fomentamos o caos mais absurdo possível, né? E logo começamos a perceber que há um centro que nunca cambia, Ana Teresa. Dentro de ti há um centro que nunca cambia. Ojalá podamos descobrir esse centro. Ojalá tu puedas descobrir esse centro. Agora, muitas vezes há dentro de nós o controlador interno, e queremos que as coisas sejam de determinada maneira. Queremos controlar assuntos, incluso que não nos correspondem. Então, é muito importante compreender que há assuntos meus, há assuntos do outro e há assuntos do universo. Quando vivimos com outras pessoas, temos que fazer acordos, mas também soltar os assuntos que não nos correspondem. Então, a obsessividade, muitas vezes, pode ser algo interno também, de infância, pode ser algo que algum trauma pode estar fomentando isso, alguma situação pode estar fomentando isso. Por isso que quando é niño, é importante untar-se, suciar-se. Ou seja, há mamás que às vezes são neuróticas e não deixam que o niño se unte e se mescle com o barro, com as coisas, entende? Então, há que observar, né, Ana Teresa, onde está o ponto tuyo. Se o ponto está, não sei se eres tu, né? Pero se o ponto está mais a nível interno, alguma obsessão por trauma, ou é a ilusão do controle, né? Ou é realmente compreender que o centro tuyo está sempre em paz, digamos assim, independente do caos onde tu estés, digamos assim. Eu já he provado várias experiências de diferentes maneiras, digamos, de como manter a ordem dentro do caos. Mesmo que eu esteja no caos, eu mantenho minha ordem, entende? Porque eu não posso controlar assuntos que não me correspondem. Então, eu mantenho minha ordem. Então, isso é muito bonito. Espero, não sei se te respondeu a pergunta, Ana Teresa, ou confundiu mais. No, Gundor, perfecto. Eso era. Muchas gracias. Muy amable. Con gusto. A Blanquita levantó la manito. Dale. Ok, bueno, me llevo esta noche algo interesante. Yo tenía días, o sea, tengo varios meses con la sensación de eso, como de recoger, y me acordé que cuando yo hice mi certificación como coach, una de las tareas era recoger, o sea, sacar de tu closet sin mirar, ¿no? Sino cada 5 piezas, sacar y eliminar. Y he estado en la tarea de sacar,
porque estaba una sensación de como de que había mucho, ¿no? De que había, y lo conversaba con mi esposo porque él es muy comprador, de comprar aquí, comprar muchas cosas, y hay muchas cosas en distintos lugares que me generaban un poquito de angustia. Y lo que acabas de decir ahorita es tan cierto que hay partes que no puedes, donde no puedes inferir, porque es como cada quien tiene, o sea, cuando vives con alguien más, esa otra persona tiene su propio mundo, ¿no? Que tú debes como respetar de alguna manera, ¿no? Pero cuando vas creando un orden en ti, o esto ha sido mi experiencia, como que el otro no te, como que deja de afectarte tanto y se va como ordenando solo. Es mi sensación, o sea, lo he estado experimentando, que en la medida que yo fui sacando, por supuesto que le fui como enviando ciertos mensajes de lo importante que era el orden, porque el otro día estuvimos hablando de eso, Gundor, estabas en otra oportunidad que estuvimos en conferencia, también hablaste un poco de eso, del tema del orden, y que eso te da más tiempo para todo, más tiempo para preparar tus alimentos, más, porque cuando hay orden, es como una sensación de que hay espacio también, ¿no? Donde hay orden hay espacio. Y si hay espacio hay tiempo. Entonces es bien interesante lo que has dicho y me llevo como mucha tranquilidad de que estoy haciendo las cosas bien, porque yo me tomo tiempo para todo, para leer, para hacer mis ejercicios, para servir, para trabajar. O sea, hago como un buen balance del tiempo. Claro, me gustaría, como a veces lo que mi sensación era, cómo tener más tiempo para dar más servicio, para poder estar en más talleres, porque hay tanto para ver que tienes que como que seleccionar entre tantas cosas que a qué estar, ¿no? Y fíjate que hoy, a pesar de que yo tenía otra cosa hasta ahora, estaba en el dilema de que yo quería estar y lo otro se suspendió. Entonces es tan bello que cuando tú marcas la intención de lo que es contribución para ti, de lo que es como algo que te va a traer beneficio para ti, como lo dijiste ahorita, o sea, realmente lo que estás haciendo es beneficioso para ti, es beneficioso para tu familia, es beneficioso para la sociedad, para la gente que está a tu alrededor, y es tan importante el orden que lo veo en todas las relaciones. Las personas que vienen a sesión tienen este particular, que cuando no hay orden, porque no hay orden del tiempo, porque no hay prioridades, porque no sabemos priorizar entre lo urgente y lo importante, y ahí el tener eso claro nos da espacio para poder disfrutar más de la vida, que realmente es a lo que estamos, ¿no? Es para lo que estamos aquí. Es mi punto de vista. Gracias. Gracias a ti, Blanca. Muy bien. Es muy importante todos esos aprendizajes y bueno, el ritmo y la pausa es fundamental. Y cuando nosotros, digamos así, equilibramos nuestras actividades por áreas, nos recargamos más las baterias também para ser mais produtivos no mundo laboral. Porque às vezes a gente pensa que trabalhar 10, 12 horas vai fazer que tu ganhe mais dinheiro e seja mais produtivo. Não é assim. É ao contrário, ou seja, se tu estás saturando, digamos assim, tu capacidade de concentração em uma sola coisa, tu vas chegar um momento que tu vas te cansar e dentro de ti vai estar tão cansado que tu vai dizer, não quero mais isso. E vai estar saboteando de alguma maneira também. Então, es muy importante el ritmo y la pausa, es muy importante el equilibrio de las áreas, es muy importante saber descansar, desacelerar. Entonces, todo eso es fundamental. Y aprovechando el tema de la orden de los espacios, ¿no? Yo quiero hacer una invitación muy especial para ustedes. Nosotros tenemos uno de las metodologías dentro del Tao del Tiempo, que é o Maratón Tao del Tiempo. O Maratón Tao del Tiempo são 15 dias destinados ao processo de transformação da casa ou da oficina ou do espaço físico em um sítio sagrado. Então, nós, durante 15 dias, é como um desafio de 15 dias, onde vamos entregar, dia após dia, uma técnica diferente,
e vamos atacar, digamos, os diferentes ambientes da casa e vamos dar muitos tips para que tu hagas um passo a passo para reordenar tu casa. Esse maratón tal del tempo tem um foco, ordenar a casa. Ou seja, esse é o foco essencial. Pero, normalmente, quando hacemos isso solo, não temos a metodologia ou não temos a força de vontade ou a disciplina para terminar de uma maneira exitosa. Por isso que fazer em grupo vai generar uma energia muitíssimo mais poderosa. Eu vou entregar materiais de apoio, eu vou entregar meditações, porque não é só aplicar uma metodologia de ordenar os espaços, não. É também fazer um cambio interno. Nós vamos trabalhar com afirmações, vamos trabalhar com meditações. Então, cada dia, eu vou entregar uma tarefa específica para que tu desarrolles. Então, por exemplo, a meta de hoje é organizar tu escritório, ou trabalhar 1 hora na organização do escritório. A meta de hoje é organizar tus roupas interiores, ou organizar tu closet e poner, utilizando uma metodologia. Então, recomendamos a metodologia de dobrado. Tu meta de hoje é sacar o que tu não usas. Tu meta de hoje é identificar o que está danhado. E vamos ter 2 lives exclusivas, onde vamos ensinar para vocês Feng Shui. Ou seja, como aplicar o Bagua em tu espaço e como fazer os ativadores e como fazer os tips de Feng Shui. Então, vamos fazer 2 classes exclusivas, 2 lives exclusivas, com a metodologia de equilíbrio energético do espaço. Então, isso nós vamos desenvolver a partir do dia 3 de junho. Então, a partir do dia 3 de junho, vamos fazer essa metodologia. Esse maratón tem uma inversão. Pero para vocês, para as pessoas que estão aqui, nós vamos dar um desconto de 50% de desconto. Se vocês pagam até o dia 30, nós vamos começar dia 3. Então, eu vou enviar no celular de vocês, no WhatsApp, lá, toda a informação prática para que vocês analisem. Pero é uma grande oportunidade, porque aí vamos entregar várias técnicas que eu he aprendido durante muitos anos, que he recompilado durante muitos anos, e outras que he desenvolvido. Então, vamos trabalhar desde técnicas de reprogramação do subconsciente e inconsciente, meditações, estratégias de personal home, de diferentes autores, Feng Shui prático, um Feng Shui básico, pero que tu puedas aplicar de uma maneira efetiva, né? E ao final dos 15 dias é ter tu casa de uma maneira mágica, de uma maneira bella, de uma maneira que tu entres e tu diga, uau, me sinto fantástico, né? E ordenar a casa é a primeira parte da transformação. Ou seja, se uno quer conquistar uma excelente relação com o tempo, a primeira etapa é sanar a relação com a casa. Ou seja, é ordenar bem a casa de uma maneira funcional. E essa é a outra coisa que vamos fazer. Ou seja, como guardar as coisas de uma maneira que seja funcional e eu sepa onde estão e que não caiga nessa coisa, de onde está isso, de onde eu puse, não me acordo, certo? Ou seja, como fazê-lo com consciência. Ou seja, cada coisa que eu tomo, devolvo a seu lugar de uma maneira consciente. E isso também é uma outra arte que se chama magia cerimonial também, pero magia cerimonial transformando a casa numa espécie de ikebana, onde todo tem uma sincronia. De certa forma, os japoneses são pioneiros nisso, né? Então, vamos entregar um pouco disso, pero respeitando também tua originalidade, ou seja, respeitando também tus tempos, né? Então, vamos fazer um modelo gradual e estão todos super invitados.
súper invitados para essa grande oportunidade. Então, eu vou escrever no chat de vocês, igual os interessados me escrevam também, para que eu sepa, para receber mais informação. E estão todos super invitados a participar desse maratão fantástico, para que possam transformar sua casa em um ambiente sagrado. Então, isso seria todo por hoje. Não sei se tem alguma pergunta sobre o maratão. Tem alguma pergunta? Ok. Então, com isso, vamos concluindo nossa charla de hoje. Les felicito por la iniciativa, por la decisión de estar acá. Y semana entrante vamos a hacer la tercera charla del ciclo. Un ciclo de 3 charlas. Ahí estamos definiendo el día de la semana. Probablemente no va a ser el jueves. Entonces yo voy a informar a ustedes ahí. La tercera y última charla del ciclo de 3 lives. Entonces, un fuerte abrazo a todos. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo evento. Nos vemos entonces. Bendiciones. Que Muchas gracias, descansen. feliz noche. Feliz Mil gracias, muy noche. amable. Feliz noche. Nos vemos. Feliz noche. Chao, chao. Que descansen. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias, muy formal.